Seja bem-vindo ao canal Sem Fome, Sem Fumo. Hoje eu vou mostrar um tipo de quanti trade, que são trades baseados em análises matemáticas, modelo estatístico, de uma forma muito legal, muito interessante, que ele é melhor do que o próprio SMT, que é o Smart Money Technique, e vocês vão gostar demais. E eu garanto que vocês vão gostar porque da última vez que eu postei um tipo de análise quant, que foi de fechamento de gap, eu vou postar o vídeo aqui em algum canto, em um card. Poucos dias depois, uma semana e meia depois, o próprio ICT, o Michael, criador do SMC, do Smart Money Concept, postou algo muito semelhante. Caso você não se lembre, era essa tabelinha aqui que eu postei. Ele, obviamente, ele não postou essa tabelinha aqui, porque ele tem a filosofia dele, mas no fim, tudo que ele falou lá no vídeo é basicamente o que eu tinha falado sobre o fechamento de gap, que é um tipo de modelo matemático estatístico, onde muitos robôs e algoritmos atuam. Bom, vamos lá. O tipo de SMT, o Smart Money Technique, que eu vou mostrar depois desse slide, que é a divergência, caso você não saiba, ele é um tipo de trade quantitativo, um modelo matemático baseado em estatística. Mas antes de chegar lá, eu quero explicar um pouquinho como a gente vai juntar esse raciocínio, porque o meu vídeo específico ele não se trata só do SMT, que são divergências de rompimento de topo ou rompimento de fundo. Muitas das vezes nem aconteceu esse rompimento e eu posso pegar esse trade entendendo toda a filosofia. Então, para chegar no raciocínio do SMT e melhor ainda, para o tipo de trade que eu gosto de pegar, que é antes dele acontecer, o próprio SMT, a gente tem que entender a lógica por trás do como eles estão correlacionados exatamente. O S&P 500 são as 500 maiores empresas de market cap dos Estados Unidos. Dentro dessas maiores empresas está o Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas de setor de crescimento do Nasdaq. Mas, simplificadamente, o que a gente precisa entender? Que daquelas sete magníficas que todo mundo conhece, que hoje está no hype do hype, que é Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta e Tesla, essas empresas não representam uma grande fatia somente do Nasdaq, mas também do S&P. Então, se a gente pensar nas 10 maiores empresas do S&P 500, que estão aqui na fileira da esquerda, vocês vão perceber que eu coloquei uma tagzinha em azul do que são Nasdaq, também estão no Nasdaq, e em vermelho são as que não estão no Nasdaq. Você vai perceber que tem o Google duas vezes. Eles tiveram que fazer isso porque o Google estava tão grande que ele começa a pesar dentro dessa porcentagem do market cap. Então eles dividiram em duas ações. Olha para você ver a proporção e como essas sete magníficas elas impactam muito o, o trade do dia a dia. Então, se a gente pensar só nas 10 maiores ações, somente a Berkshire Hathaway ela está fora do Nasdaq. Se a gente juntar o Google, né, as duas ações do Google como uma só, as 10 maiores, a gente ainda consegue colocar o JP Morgan aí dentro dessas 10. Mas, simplificadamente, tá, pessoal, a gente consegue entender que o Nasdaq ele representa 50% ou mais dentro do S&P. Chegou em momentos que ele bateu 70% do S&P. Então é importante a gente entender isso, porque vai ter momentos que vai estar mais correlacionados e momentos que vão estar menos. Isso vai depender de como essas empresas estão no hype ou não. Simplificadamente, o SMT, para caso alguém esteja caindo aqui e não saiba o que é o SMT, é quando ativos correlacionados eles estão tendo divergências. Ou seja, vamos supor, o euro-USD ele é muito correlacionado com o GBP. Ele faz um novo fundo enquanto o GBP ele está subindo, né? Ele não, na teoria do ICT, ele não pegou a liquidez, não precisou pegar a liquidez. Como eu tenho uma visão diferente sobre liquidez, então por isso que eu quis fazer esse vídeo, explicar o conceito de CT e para depois mostrar como que às vezes eu pego o trade sem ele ter exatamente feito um SMT, porque às vezes ele não fez o SMT e está tudo bem. Eu sei que eu expliquei muito rapidamente o que é SMT, o vídeo não é sobre isso, sobre Smart Money Technique. Na verdade, é só para fazer um comparativo, porque é um tipo de quant trade muito parecido com o que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas caso vocês queiram, pesquise SMT e CT, para caso você não saiba. E agora mostrando um trade que eu peguei usando essa diferença entre os dois ativos correlacionados. Primeiro, eu acho muito mais fácil eu colocar, não é por isso que eu coloco, tá? Mas eu gosto de colocar desvio padrão dentro da VWAP, porque a VWAP ele é um preço médio por volume, ou seja, né, a gente sabe que grandes
instituições estão de olho na VWAP. A gente vê várias vezes aqui segurando na VWAP, mas eu não gosto de tradar exatamente a VWAP, mas ela me serve muito de parâmetro. É muito interessante você ter ela de parâmetro. E quando eu coloco o desvio padrão, se tá um, dois desvios para baixo, isso aqui funciona muito melhor para mim como um prêmio e desconto da própria sessão, do próprio dia, baseado em preço por volume, do que um Fibonacci aleatório. Bom, esse trade específico, o que estava acontecendo? Abertura de Nova York aqui, então a gente vê o que está mais escuro são os Electronic Trading Hours aqui, Opening Bell, abriu as ações, vamos dizer assim, topos mais altos, e aqui a gente já percebe que não, tá? Eu cortei bem aqui, mas ele começa a cair. Ele começa a cair. Eu cortei bem no meio aqui das 9h30, tá bom? No começo, na abertura, nos primeiros 10 minutos, é normal dar essa divergência. Eu não vou tradar baseado nisso. Na verdade, eu quase nunca abro uma posição antes dos primeiros 15 minutos de abertura do mercado americano. Depois disso, começa a ficar mais claro quando tem uma divergência. Ali ainda é loucuragem, eu acho que não vale a pena você entrar. Mas o que acontecia de fato naquele momento é que eu via o preço fazendo candles fortes acima da VWAP, principalmente já acima de um desvio padrão da VWAP. Ele já estava num preço premium, mas com todo o viés e contexto que eu tinha antes, provavelmente ele chegaria aqui no topo. Se ele iria romper o topo ou não, era outra história que aí eu não teria bola de cristal. Mas o Nasdaq estava no movimento exatamente contrário. Ele estava num fundo, dois desvios padrões para baixo. O que eu pensei naquele exato momento? Eu não sei se o S&P ele vai romper o topo de fato, mas o normal seria eles pelo menos, né, na pior das hipóteses, na pior da minha ideia de trade, ele respeitar esse topo, porque teve grandes vendedores, fazer um topo duplo e cair. Enquanto isso, o Nasdaq teria que dar um pullback respeitando uma correlação e talvez eles se encontrariam para um novo equilíbrio perto da VWAP. Então, de forma simples, ele não era um SMT clássico de um rompendo topo ou rompendo fundo, pegando liquidez. Na verdade, os primeiros 10 minutos ele estava em balanceamento e ele veio buscar uma zona de demanda aqui embaixo, o que é importante ter no nosso gráfico também. Essa parecida à zona de demanda que eu tinha aqui atrás, eu tinha também no S&P. Então, quando você vê que um ativo está mais forte do que o outro, e o outro tende a acompanhar, pô, ele tem, às vezes, mais de 50% correlacionado. Então, há uma chance estatística deles se encontrarem no meio em algum momento. Vai se encontrar? Não, não tem bola de cristal. Mas existem muitos algoritmos atuando nessa diferença de correlacionados e estão comprando o ativo correlacionado, o que me ajuda a pegar muitas das vezes esse trade que ainda não pegou um fundo clássico, não fez um SMT clássico de captura de liquidez, abre aspas. É justamente ter esse desvio padrão da VWAP desenhado. Então eu consigo parametrizar o que está sobrecomprado e o que está sobrevendido. Então quando ele está muito abaixo do preço, pô, tá no desconto do desconto, enquanto o outro está no prêmio. Tem uma tendência em um carregar o outro. Então, por que que eu não vou comprar o Nasdaq que está super barato em relação à própria seção dele para tentar pegar aí um pullback? Eu acho que faz todo sentido. Esse já é um trade um pouco antigo e eu não quis colocar aqui também, mas no fim o S&P ele acabou rompendo o topo. O Nasdaq, vocês vão ver que ele já está até. Minha câmera está tampando, mas ele rompe topo também. Mas a proposta do vídeo não é essa. Não queria pegar um trade tão grande. Eu queria pegar um trade curto, mas que 45 pontos no Nasdaq rende uma bala. É bastante dinheiro. Mas principalmente ele tem uma estatística muito favorável, uma taxa de acerto muito legal. Não é sempre que acontece isso. Hoje eu peguei um trade muito parecido e eu quero que vocês entendam como que foi. Conforme aconteceu a abertura americana, o S&P começou a cair e o Nasdaq ainda estava se segurando lá em cima. O que me ajudou a fazer esse parâmetro? Desse lado, essas barrinhas coloridas, eu já falei para vocês em algum outro momento, é o ICT Open Range Gap e o primeiro Fair Value Gap do dia. O Open Range Gap é aquilo que eu tinha mostrado no vídeo anterior, do cardzinho que eu mostrei, que é basicamente o fechamento do dia anterior com a abertura do dia atual, né, do Regular Trading Hours, que é das ações, e que ele tende a fechar. Tende a fechar em alguns dias e dependendo do tipo de gap, se é para baixo ou se é para cima. Levar tudo isso em consideração. Mas o mais importante desse trade é que é o seguinte, eu percebia que aqui já tinha o primeiro Fair Value Gap do dia de queda, que me chamou bastante atenção enquanto o S&P 500 fazia fundos. Ou seja, ali para mim não identificava mais uma captura de liquidez, porque ele estava em tendência de queda, ao meu ver, naquela abertura.
E se eu estou pensando num fechamento de gap ou pelo menos novamente num pullback lá na VWAP, eu acho que faz todo sentido eu pensar em queda do Nasdaq, que é um meio termo aí dos dois. Então ele entrou ali para minha região do primeiro Fair Value Gap. Eu não gosto de anotar só o primeiro Fair Value Gap por ele mesmo. Eu gosto de fazer alguma confluência no footprint, se eu estiver vendo alguma coisa do footprint, alguma realmente não foi só um FVG por acaso. Ele realmente teve um número de contratos, uma agressividade maior, tem uma tendência em dar uma equilibrada ali para depois cair. Então eu gosto de fazer essa análise. E foi ali onde eu peguei. Eu às vezes uso o CVD como Lamitive Volume Delta, que possivelmente eu vou fazer um vídeo, que é para mim a melhor ferramenta de longe disparada aqui de order flow. E aí eu peguei até que uma queda curta, mas como eu falei para vocês, quando você está bem posicionado, você está com mais contratos, mais carregado, porque você tem um stop curto de 10 pontos, que estava ali inclusive na barra do primeiro FVG, na verdade um pouquinho para cima, ele pagou super rápido. Eu poderia ter esticado? Poderia, mas eu não sabia até onde ele ia. O que eu quero mostrar para vocês é que é possível vocês pegar alguns scalps, querendo ou não, 30 pontos não é muita coisa no Nasdaq, mas também não é muito pouco. Mas com uma alta taxa de acerto, não só baseado no que você vê no gráfico do Nasdaq, ou se você gosta mais do S&P, só baseado no S&P, mas que você entenda qual o contexto e você consiga fazer a dinâmica. Até porque, tá, pessoal, não é uma coisa que eu falei no começo do vídeo, mas eu trado muito mais o S&P do que o próprio Nasdaq. Às vezes eu pego trades no Nasdaq olhando o S&P, que foi o caso de hoje. Ele estava fazendo fundos, eu não tinha me antecipado a essa queda, então não valia a pena eu pegar essa queda no S&P. Porém, o Nasdaq estava me dando uma chance de pegar ele. E por que que eu não coloquei aqui no rompimento do fundo? Eu não sabia se o Nasdaq ia romper o fundo. E se vocês pararem, e se vocês não sabem, o topo e o fundo dos primeiros 15 minutos é uma zona muito forte, então nem sempre vai romper. Às vezes ele vai pegar esse fundo ali, antes de chegar no fundo, e reverter. Então ele poderia me estopar depois. Assim como muito provavelmente teria acontecido aqui, tá vendo? Se eu tivesse sido ganancioso, tentado fechar o gap igual fechou lá no S&P. Então tem várias situações do meu dia a dia que eu gosto de prezar mais pelo, abre aspas, conservadorismo dentro de um trade, porque a gente está olhando o mais agressivo de todos os tipos de trades, que é um trade de M1, olhando muito o fluxo de ordens, olhando correlação, então já estou sendo super agressivo. Porém, quando eu vejo que eu tenho uma vantagem, um edge, como a galera fala nos Estados Unidos, eu tenho que performar em relação a isso. Isso é um tipo de trade que eu faço, mas é um trade que eu gosto bastante, que eu me sinto muito confortável, eu quis trazer para vocês. Eu espero que tenham gostado, e se gostou, comenta aqui.